Olá, boa tarde, meninos! Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula de artes com a professora Luana e eu quero aqui dar um abraço bem apertado em todos vocês. Pedir que vocês tenham bastante atenção com essa aula, porque hoje nós vamos começar a descobrir um pouquinho sobre o universo grego, a sua cultura, a sua arte e de que maneira essa cultura e essa arte influenciaram a nossa geração, a nossa civilização, tá bom? Hoje nós vamos começar a primeira aula de artes do terceiro bimestre com a temática cultura e arte grega, especialmente focados na escultura. Para a gente poder começar essa aula, a gente vai precisar entender um pouco sobre quais os principais fatos, as principais informações da cultura e da arte grega, para a gente poder compreender depois o que influenciou a escultura desse povo, certo? Então, quais são os objetivos desse bimestre focado na cultura grega? A gente vai aprender um pouco sobre as contribuições da cultura grega na arquitetura, escultura e música. A gente vai aprender sobre quais as influências da arte grega nas manifestações artísticas e romanas, gregas e romanas. Reconhecer e experimentar representações cênicas inspiradas na cultura grega e romana. As representações cênicas são as representações teatrais, certo? Eu separei aqui para a gente iniciar a nossa aula uma pintura a fresco que foi descoberta por meio de escavações arqueológicas que retrata uma mulher micênica. Micenas, pessoal, é uma região que serviu de base para a formação da Grécia. Não é? É uma cultura, é uma civilização muito anterior à cultura grega, à civilização grega como nós conhecemos hoje. E assim como todas as nações, todas as civilizações, a gente evolui, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo e com a Grécia não foi diferente. Então a Grécia teve lá as suas bases civilizatórias em civilizações muito mais antigas, entre elas a civilização micênica. E essa pintura a fresco vai representar um pouco da cultura artística desse povo e de toda a sua beleza. Então a gente vai prosseguir. Essa informação é muito importante, né? Então a gente tem que entender que a civilização grega desenvolveu-se a partir de 800 a.C., com base nessas duas outras civilizações, como eu falei para vocês. Toda civilização ela passa por um processo evolutório, né? E aí a gente vai ter como base formatória da cultura grega as civilizações Egeia e Micênica, né, das quais os gregos vão compartilhar da língua, da cultura e dos deuses em comum, algo que passa aí por um processo de evolução, né, tudo se desenvolve. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dos Jogos Olímpicos e qual a interferência da mitologia no desenvolvimento dos Jogos. Hoje nós conhecemos os Jogos de maneira muito ampliada, com a participação de vários países, com jogos diversificados. Mas qual foi a origem desses Jogos? Qual a explicação? Sabemos que a nossa cultura ela é baseada na cultura grega. Então, o que tem lá na Grécia que ajudou a gente a formar os Jogos Olímpicos como nós conhecemos hoje, né? Então, toda a base da cultura grega ela é construída através da mitologia e não poderia ser diferente com os Jogos Olímpicos. Então, a gente vai ter aqui um pouco sobre a origem dos Jogos Olímpicos a partir da mitologia, ou seja, o que tem na mitologia que explica esses jogos, o surgimento desses jogos e a sua formação. Certo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a mitologia, o mito. Como vocês devem lembrar lá da aula de língua portuguesa, o mito é aquela narrativa ficcional que vai ter seres fantásticos, não é? Que vão muitas vezes envolver homens, a figura do homem, ou a figura de homens e animais, para contar histórias que o ser humano daquela época não tinha conhecimento, então ele não tinha o poder de explicar. E para explicar, ele contava essas narrativas que eram passadas oralmente e com o tempo elas começaram a ser escritas, com o desenvolvimento da escrita, né? Então, a origem dos Jogos Olímpicos, ela vai ter essa base mitológica. Qual é o mito que embasa a formação dos Jogos Olímpicos?
Diz a mitologia grega que Hércules, aquele ser poderoso que a gente conhece, ele foi desafiado. O Hércules ele foi desafiado por uma deusa chamada Hera. Ela queria testar a força dele. E para isso, ela desafiou Hércules a desempenhar 12 tarefas que eram consideradas impossíveis. Olha só como ela era, né? Já sabia que eram consideradas impossíveis, então ela jogou lá para o garoto. Hércules, muito forte, muito astuto, ele conseguiu desempenhar aquelas 12 atividades. E quando ele já estava na quinta atividade que ele foi designado para fazer, e essa quinta atividade consistia na limpeza, digamos assim, de um terreno, de uma cidade, e esse terreno há muito tempo não era limpo, então ele tinha muitos animais, muitos bichos grandes, né, que qualquer ser humano normal temeria. Então Hércules foi desafiado a limpar esse terreno e ele conseguiu. Ele conseguiu fazer a limpeza desse terreno e quando ele terminou, ele ficou tão orgulhoso de si que ele decidiu homenagear o seu pai. E para homenagear o seu pai, Hércules decidiu iniciar uns jogos que deveriam ser realizados na cidade de Olímpia, por isso o nome Jogos Olímpicos. Ele decidiu escolher esse santuário, cidade de Olímpia, que era considerado o santuário dos deuses, né? Onde se cultuavam os deuses. E aí ele decidiu que a partir dali seriam realizados Jogos Olímpicos das mais variadas classificações, né, características, para poder homenagear seu pai. Então, assim, a gente observa que essa é a explicação mitológica, mas claro, nós sabemos que a Grécia era um país formado por cidades-estados, certo? Isso lá da aula de história. E cada cidade-estado tinha já as suas competições. E em determinado momento, a coisa foi ficando tão grande que essas cidades resolveram se reunir, né, de 4 em 4 anos, daí a gente tem os Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, decidiram se reunir para fazer competições mais amplas entre as cidades-estados, que eram 4 nesse tempo, e cada cidade individualmente homenageava um deus, que inclusive eu anotei aqui para vocês quais eram esses deuses. Nós tínhamos os jogos que homenageavam Apolo, tínhamos os jogos que homenageavam Hera e também os jogos que homenageavam Poseidon. Então vocês observem que os deuses, a figura do deus era muito importante para o povo grego, então por isso eles desenvolviam todas as suas atividades visando de que maneira eles poderiam estar prestando homenagem aos seres que os representavam, né? Então basicamente é isso, gente. Os Jogos Olímpicos eles vão ter essa origem mitológica, né? A partir de Hércules e a sua batalha que ele conseguiu vencer, e diz o mito que ele homenageou seu pai, Zeus. Eles foram realizados pela primeira vez em Olímpia, por isso os Jogos Olímpicos. E como nós conhecemos, Olímpicos, aliás, me desculpem, e como nós conhecemos hoje em dia esse formato dos Jogos Olímpicos que nós conhecemos hoje em dia, eles foram desenvolvidos pela primeira vez, nós chamamos de Jogos Modernos, né? Em 1896, graças ao esforço de um francês lá, que era barão, muito importante, muito influente, ele resolveu convidar várias nações ali da Europa para poder participarem das Olimpíadas Internacionais, que a princípio tinham bem menos jogos, né, do que nós conhecemos hoje. Hoje em dia, quanto mais o tempo passa, mais jogos são inseridos, de acordo com a característica das sociedades, mais jogos são ali inseridos como olímpicos para as competições internacionais. Então é isso, a gente tem que estar retomando aí para a gente poder entender uma cultura de um povo e a sua arte, que estão ali interligadas, interrelacionadas. A gente precisa estar revisitando esses fatos históricos, certo? Vamos continuar. Espero que vocês estejam me acompanhando. Qualquer dúvida lá, mais tarde, quando vocês assistirem a aula, com bastante atenção, vocês podem estar perguntando pelo grupo, tudo bem? Aqui eu separei 2 imagens para vocês. Uma imagem ilustrativa da cidade de Olimpo, que era o santuário dos deuses, onde eles ficavam centralizados lá e de lá observavam os homens e as suas atitudes e comandavam as consequências, né? Determinavam as colheitas, as plantações e assim por diante. E aqui uma foto que representa
os primeiros Jogos Olímpicos modernos, como nós conhecemos hoje, que foram realizados em 1896. Agora, nós vamos discutir um pouquinho sobre outro fator muito importante para a gente entender um pouco da cultura grega, que é a sua religiosidade. Para a gente entender a religiosidade grega, a gente precisa começar com alguns conceitos muito importantes, que vocês já devem ter ouvido falar. O primeiro eu já citei, que é a questão da forte influência da mitologia, certo? Então, como os povos antigos eles não tinham domínio da ciência, eles necessitavam explicar os fenômenos naturais que eles observavam. E como eles não tinham esse domínio da ciência, eles criavam histórias, narrativas, para que eles pudessem explicar aqueles fatos incompreensíveis até então para eles, por meio da ação de seres fantásticos, né? Que tinham todo esse poder de estar realizando aquilo que eles não conseguiam explicar. Então, a religiosidade grega é pautada na mitologia. Outra coisa, a religiosidade grega era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, em oposição ao que nós conhecemos hoje, né? Uma grande parte das religiões hoje elas são monoteístas, elas possuem apenas um deus. Grécia Antiga possuía lá o politeísmo, eles cultuavam vários deuses, e para cada um desses deuses eles construíam templos, faziam homenagens, cultos e assim por diante. Quais são esses deuses? Os deuses da Grécia Antiga, chamados deuses do Olimpo, são 12. São eles: Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Vejam só, cada um desses deuses vai ter um papel importantíssimo no cotidiano daquelas pessoas. Cada um é responsável ou pela colheita, ou pela fertilidade da mulher, ou pela beleza, ou pelos mares, ou pelos céus, ou pelos infernos e assim por diante. Cada um deles tem um papel. E por isso cada um deles era cultuado de sua maneira diferente, né? Não menos importante, mas de maneira diferente. E aqui eu separei alguns para vocês olharem. Inclusive vocês podem estar pesquisando sobre isso, aprofundando aí na internet, que eu sei que vocês têm essa habilidade, muito mais do que eu até, para acompanhar a internet, pesquisar um pouco, se aprofundar sobre essa questão da religiosidade grega, né? Do politeísmo, da mitologia. Vocês vão se encantar com os mitos, são muito maravilhosos. Então aqui eu separei a imagem de Zeus, que nós temos aqui, que é o pai de todos os deuses. Zeus ele era governador do Olimpo, considerado um deus muito forte, né, que conseguia exercer influência sobre os demais deuses. Era o rei, né, digamos assim. Nós vamos ter Hera, que era tanto irmã quanto esposa de Zeus. Hera também era uma deusa muito forte, ela era a rainha ali do Olimpo, e ela era responsável por cuidar, de certa forma, da maternidade, do casamento e das mulheres. E o Poseidon, que fazia parte do Olimpo, ele era o grande comandante dos mares, das tempestades, dos terremotos, dos maremotos e assim por diante. Ou seja, tudo que estava relacionado à água era por responsabilidade de Poseidon. Certo? Estamos indo bem? Estamos conseguindo acompanhar? Vejam só, isso aqui é um recorte. Estou trazendo um recorte. Lembram-se lá eram 12 deuses, então eu destaquei o papel de 3. Vocês podem estar pesquisando para vocês compreenderem mais amplamente esse assunto. Agora, depois que a gente já discutiu um pouco sobre a mitologia, sobre a religiosidade, sobre o papel dessa religiosidade, dessa mitologia na formação dos Jogos Olímpicos, né, que é uma cultura que se propagou e que até hoje é reproduzida, a gente vai ver como isso interfere na arte grega. E para isso vamos conhecer alguns fatos, que são muito importantes. A arte grega, propriamente dita, a produção artística, né, conforme o conteúdo bem estabelecido, aquilo que é valorizado pelos arqueólogos, que é tido como base de uma cultura, ela originou-se a partir de 650 a.C., no período clássico da Grécia. Período clássico por quê? Porque vai ter as principais obras que vão representar aquele povo e aquela cultura. Quais eram
relacionado, muito ligado à inteligência e à razão. Tanto é que os deuses, eles sempre representavam uma inteligência, uma capacidade racional muito grande, né? Eles representavam uma base para o ser humano. E a base para o ser humano, de acordo com os gregos, era a sabedoria, inteligência, né? A capacidade de criar, de organizar e entre outros. Então a inteligência vai ser uma coisa muito valorizada ali na arte grega. A partir disso nós vamos ter a valorização do bem viver. Eles gostavam de viver bem, gozar da vida, né? Carpe diem, viver o dia, aproveitar o dia. E também eles valorizavam bastante o presente, certo? Eles gostavam de aproveitar o presente. Outra característica que vai ser bem marcante ali na cultura grega e que vai influenciar a sua arte é o racionalismo, a capacidade de raciocinar, de tornar as coisas objetivas, de avaliar os fatos por um viés objetivo, ou seja, eu deixo a emoção um pouquinho de lado e eu vou olhar objetivamente para aquele fato. O que é que ele significa, certo? Tanto é que a partir da Grécia que nós vamos ter a formação das teorias, das ciências, da medicina, da democracia, tudo isso que embasa e que pauta hoje o nosso modelo de sociedade. Outra coisa também que os gregos valorizavam muito e que vai ficar presente na sua arte é o amor pela beleza. Eles valorizavam muito a beleza. E não exatamente a beleza como nós conhecemos, a perfeição, mas sim a harmonia. Aquilo que era harmônico era considerado belo, certo? E também o interesse pelo homem, porque os gregos eram muito centralizados na visão do homem como mediador de todos os processos do universo. O homem era o centro a partir do qual deveriam ser formados a cultura, a política, eles se valorizavam enquanto ser. Como a gente já sabe desses pequenos detalhes em relação à cultura grega, à sua religiosidade, já sabemos que eles valorizam a harmonia, já sabemos que eles valorizam a inteligência, o bem viver, né? Aquilo que é harmônico perante os olhos, aquilo que é belo. A gente vai conhecer um pouquinho da escultura, certo? Porque nós vamos ter várias vertentes da arte. A arte é tudo aquilo que se produz com finalidade de embelezar, né? Então a gente vai ter a escultura, vamos ter a música, vamos ter o teatro, certo? Então assim, são vários itens e hoje nós vamos focar na arquitetura. Para isso eu quero que vocês olhem aqui com atenção. Isso inclusive está no livro de vocês, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando, eu parti lá do livro, inclusive tentei pegar as imagens que estão disponíveis no livro de vocês para que vocês possam, caso não vejam direitinho aqui na TV, que vocês vejam aí no livro de vocês. Lá no início do terceiro módulo, se eu não me engano, páginas 4 e 5. O artista grego cria uma arte de elaboração intelectual, em que predominam o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. Ideal de acordo com o que eles consideravam ideal, né? E aí, como nós já vimos, a religiosidade é muito importante. Então, eles gostavam de fazer grandes templos de adoração a seus deuses. E nesses grandes templos de adoração, eles caprichavam, né? E eu separei aqui a imagem de 3 desses monumentos que vão representar a arquitetura grega para a gente. O primeiro é o Arrefórion, Acrópole de Atenas. A Acrópole, galera, é como se fosse um pequeno edifício, uma pequena parte de uma cidade construída em cima de um morro, de uma parte mais superior da cidade, né? Numa parte mais alta. E isso era muito importante porque a Acrópole, como era um lugar de adoração, construída em homenagem aos deuses, precisava estar num local protegido e que passasse essa ideia de superioridade, né? de proteção. Então a gente vai ter aqui a Acrópole de Atenas. Aqui nós temos outra Acrópole de Atenas, só que um outro edifício, Partenon. Observem como eles são parecidos na sua estrutura como um todo, mas que eles vão ter alguns detalhes que a gente vai discutir daqui a pouco, que vão os diferenciar, tudo bem? Aqui nós temos mais um.
Então, olha só, essa observação também é muito importante. Além das casas, praças, ruas e aquedutos, que eram construções para transferência de água, né? Os gregos tinham verdadeira dedicação por um tipo de templo específico, que era por um tipo de edifício específico, que eram os templos, que nós conhecemos como as casas dos deuses. Eles gostavam muito de fazer templos de adoração. Esse aqui é o templo de Zeus Olímpico, lá em Atenas. Vamos conhecer um pouco como se constituíam esses templos, ou seja, como eles eram estruturados, professora. Nós sabemos que uma casa, quando nós vamos fazer uma casa, ela tem toda uma estrutura, tem a sua base, tem que ter as paredes, né? Tudo bonitinho, bem fundada, com ferro, com uma boa estrutura para aguentar, né? Não era diferente lá com a arquitetura do povo grego da antiguidade. O templo era construído sobre uma base de 3 degraus, ou seja, tinha 3 partes básicas, né? Para formar sua estrutura. O degrau mais elevado chamava-se estilóbata, e sobre ele eram erguidas as colunas, ou seja, essa estilóbata é como se fosse a nossa base. As colunas sustentavam o entablamento horizontal formado por 3 partes: a arquitrave, o friso e a cornija. As colunas e o entablamento eram construídos segundo os modelos da ordem dórica, jônica e coríntia, que a gente vai ver já já. Então vejam só, todos eles vão ter essas 3 partes básicas, certo? O que vai diferenciar? Quando se fazia essas 3 partes básicas, nós íamos ter tendências que vão influenciar as características, os detalhes que vão ser pautados nos modos de arquitetura dórica, jônica e coríntia, que eram civilizações que contribuíram ali para a formação da cultura grega. Vamos ver um pouquinho sobre esses estilos, e aí eu queria que vocês façam o seguinte. Como eu disse, essas imagens que eu coloquei aqui, elas estão no livro. Estão no livro. Eu peguei, pesquisei lá na internet direitinho e eu queria exatamente as que estão no livro. Eu vou explicar esses estilos, né? O dórico, o jônico e o coríntio. E vocês vão tentar identificar, só vocês, depois a gente socializa, lá naquelas imagens, qual delas se encaixaria em cada um desses estilos, tá certo? Então, olha só. Os estilos lá dos templos, que nós sabemos que tem as 3 partes básicas. Ele tem o estilo dórico, no qual a gente vai ter a valorização da austeridade, simplicidade, severidade e solidez. Ou seja, o estilo dórico, ele vai tentar representar a força masculina, né? A força masculina, sem tantos detalhes, de maneira simples, robusta, que passe força e sustentação, certo? Com linhas retas, nós não vamos ter tantos detalhes, porque tende a representar no estilo dórico a força e a robustez masculina, tá? Então a gente vai ter essas características. O estilo jônico, ele vai representar a graça feminina, em contraste lá com toda aquela força física masculina, aquela robustez que eu falei para vocês. Então o estilo jônico vai ser um estilo mais delicado, porque ele vai tentar se aproximar da graça feminina, certo? Então nós podemos ter linhas mais curvas, que remetam a flores, tá bom? Então a gente vai observar essa diferença. Já o coríntio era uma variante utilizada para demais edifícios, não somente para os templos religiosos, e ele era bem decorativo, então ele vai exagerar o estilo jônico. Enquanto o jônico vai tentar representar a graça feminina, o coríntio vai representar tudo isso exagerando, né? Enfatizando esses detalhes que remetem à graça, à delicadeza, à beleza, né? Tudo aquilo que a imagem feminina representava lá para o povo grego, certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão assistir a aula. Precisou, repete a aula e pergunta no grupo, ok? Agora eu vou deixar a tarefinha de vocês, porque aqui a gente escuta, a gente ouve, mas a gente também faz. Agora é a sua vez.
vez dela agora é de vocês. Fazer a atividade da página 5 do livro de vocês, módulo 3, que consistia, né, em fotografar uma construção que tenha sido influenciada. Você olhou aqui na cidade, eu acho que a prefeitura, eu acho que um hospital, eu acho que determinado edifício público ou particular, também tanto faz, eu consegui observar a influência da cultura grega. Então, né? Professora, mas eu não estou podendo sair de casa. Não pode sair de casa por causa da pandemia. Tá mais difícil para eu sair. Então você vai fazer o quê? Desenhar uma imagem daquele prédio, daquele edifício que você viu. Você vai tentar representar por meio de uma ilustração lá no seu livro aquele prédio, aquele edifício que você acha que remete a todas essas características gregas, da civilização grega antiga, que a gente pode identificar que influenciaram a nossa maneira de fazer os nossos prédios hoje em dia, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tenho aqui as referências, né? Porque nada disso que a tia faz aqui pra você sai da cachola dela, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que pesquisar para poder falar e é relevante mostrar de onde tiramos, certo? E inclusive vale para os trabalhinhos de vocês. Fez uma pesquisa, não use aqueles dados como se fossem seus. Se você pesquisou de alguém ou de algum site, indique de onde foi, né? Dê um mérito para quem teve o trabalho de elaborar aquele conhecimento. Eu vou finalizar por aqui, na nossa aula de artes, depois a gente socializa por meio de uma reunião no Zoom, tá? Beijão para vocês.